muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Babi Vita e aqui a gente fala bastante sobre Jesus. O tema de hoje é uma série que eu estou fazendo lá no meu Instagram também, TikTok, essas coisas, mídias verticais, tô lá e aí lá eu vou colocar por episódios, uma partezinha do que é que Jesus fez na minha vida, quais foram as transformações que ele fez assim de bate-pronto, que eu sabia que tinha que ser Jesus, que foi Jesus que fez, porque tinha que ser milagre. Eu sozinha jamais conseguiria me transformar dessa maneira. Então aqui, ao invés de eu colocar por episódios, eu vou falar todos os 5 pontos que eu escolhi como as principais coisas que Jesus mudou na minha vida, pra gente fazer numa tacada só, porque aqui esta plataforma nos dá muito mais tempo. Então vem comigo e vamos lá. Na minha caminhada pessoal, Jesus sempre esteve presente, mas ele nunca foi, antes da minha conversão, né? Ele era alguém para eu recorrer numa situação problemática. Eu não tinha um relacionamento. Eu sempre amei Deus, mas eu não conhecia Deus. Então houve uma grande mudança quando eu realmente me posicionei com o Senhor, que é o que nós chamamos de conversão, né? O Senhor vem atrás de nós, nós abrimos a porta. A Bíblia diz que Deus já está batendo na porta de todas as pessoas, basta a gente abrir. E aí, quando eu abri, reconheci os meus pecados e voltei para o caminho do Senhor, voltei para Jesus, aí ele fez transformações assim, que realmente tinha que ser milagroso. Eu não iria fazer sozinha. E a primeira coisa que eu quero falar, foi o primeiro episódio da série que eu mencionei lá no Instagram e TikTok, é esse senso de propósito. Antes de Jesus, eu era a pessoa que estava buscando preencher um vazio de todas as formas. Na verdade, esse senso de propósito tinha a ver com eu tentar achar um valor para minha vida. Eu tentar achar uma função para minha existência. Volta e meia, eu pensava coisas assim, tipo, se eu não existisse, faria alguma diferença para alguém? Eu sei que minha família ia ficar triste, eu sei que as pessoas gostam de mim, eu ficar tristes, se, por exemplo, eu passasse dessa, né? Mas eu ficava, mas não existe uma grande diferença, assim, caso eu não exista. E aí essa ideia me assustava, porque a ideia de eu nasci por um acaso e quando eu já não estiver mais aqui, quando virar comida de minhoca, ninguém mais nunca vai lembrar de mim e eu não tenho uma função, eu sabe essa sensação de que, por que eu existo? E se eu não existisse, estaria tudo bem? Então, essa ideia me assustava, porque é uma ideia de completamente sem propósito, né? Uma vida totalmente sem propósito. O que eu fazia então para buscar ter um valor, para tentar achar um sentido para minha existência? Eu buscava em várias coisas, eu buscava em resultados. Só que aí quando eu tinha um resultado mundano, sei lá, de repente uma carreira, um sucesso financeiro e tudo mais, eu não sabia o que fazer com esse resultado. Porque eu ficava olhando para as pessoas e falava, tá, e aí, ganhei dinheiro? E eu nunca ganhei dinheiro, by the way. Mas será que o objetivo é uma família? Será que o objetivo é o dinheiro? Será que não sei o quê? Eu me enfiei num rolê, assim, muito de produtividade, daquela galera que sai correndo 4 horas da manhã e toma banho gelado 5 horas da manhã. Nunca consegui fazer isso por mais de um dia, porque humanamente é loucura pra mim, hoje eu sei. Mas pra mim, essas pessoas da produtividade, elas tinham resultado e elas tinham um sentido da vida. E era isso que eu queria. Eu queria ter um sentido. E não tinha. E aí, depois de Jesus, eu senti esse vazio existencial completamente preenchido pelo Espírito Santo. E isso é milagre. Isso é completamente mérito de Deus, mérito de Jesus. Todo ser humano tem um vazio existencial muito grande que só pode ser preenchido perfeitamente por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Deus Pai, nosso querido Senhor. E aí, isso foi quase que instantâneo. De repente, eu senti esse vazio preenchido. E conforme eu fui entendendo quem era o meu Deus, fui buscando conhecer o meu Deus, percebi que ele é um Deus que está em missão, olha só. Ele é um Deus que está em missão. Ele começou a história humana, ele buscou o reconciliamento e busca ainda se reconciliar com a sua criação, com os seus filhos, né? Não que ele precise de nós, e que isso fique aqui bem claro, mas Deus é amor e o amor dele transborda na criação e ele ama
todos aqueles que ele resolveu criar, e ele está nessa missão de se reconciliar com os seus filhos, e ele ainda promete a sua volta, a volta de Cristo. Ou seja, tem uma linha, tem uma história, tem uma missão, tem um propósito, tudo que nós estamos fazendo aqui. E aí quando você conhece a missão do seu Deus, você percebe que você está dentro dessa missão e que ele te criou porque você é parte dessa missão, você é colaborador da missão de Deus. E, gente, isso pra mim fez uma diferença tão absurda, tão grande, porque de repente, meus relacionamentos, eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito de agradar a Deus, louvar a Deus, de mostrar quem é esse Deus que me resgatou, que tampou todo o meu vazio para as pessoas. Meu trabalho teve um propósito, sabe? Porque o Senhor me fez comunicador, o Senhor me deu esse talento, então Ele quer que eu use também para o reino. E isso, para mim, fez com que todos os meus resultados agora tivessem um objetivo, um propósito e, sinceramente, acho que essa foi a coisa mais louca que aconteceu assim no meu processo de conversão, porque era algo que eu realmente buscava, que eu realmente sentia que faltava, e o Senhor resolveu. E aí a busca é incessante, porque a palavra também fala que nós vamos passar a eternidade conhecendo o nosso Deus. Então, se você ainda não sabe sobre os seus talentos, sobre a sua missão, sobre o seu propósito individual particular, você ainda tem muita coisa para fazer, porque você tem um Deus infinito para conhecer e uma palavra que é a Bíblia, né, para estudar, e isso tudo faz com que a vida ganhe sentido, ela ganha realmente brilho. Então, assim, gratidão, Jesus, gratidão. Isso foi sensacional. Segundo ponto, segunda coisa que o Senhor mudou, assim, que foi, gente, foi milagre, tá? Porque nesse ponto aqui eu estava muito correta, muito certa das minhas opiniões, dos meus ideais sobre isso, e o Senhor veio e mudou tudo, que é a ideia de casamento e família. Eu basicamente não tive muitas referências de casamentos que eu admirasse. Não que fossem casamentos ruins, nem que fossem casamentos bons, mas eu não tinha referências que eu admirasse. E aí eu sentia, mais ou menos, que o casamento era uma sentença. Eu via que as pessoas queriam aquilo, que as pessoas idolatravam até um pouco isso, mas eu falei, poxa, eu vou entrar num cárcere, eu vou ficar com uma pessoa pro resto da minha vida, tendo que cuidar de macho e ainda com filhos, e pra mim essa ideia era ter que abandonar vários dos meus objetivos pessoais. Entre parênteses, vamos abrir um parênteses, eu não tinha objetivos como nós falamos no primeiro ponto, tá? Mas essa ideia era tão turbulenta pra mim que eu falava, quando eu achar o meu objetivo, eu vou ter que abandonar ele pra cuidar da minha família? Não quero. Ou seja, uma ideia bem perturbada sobre casamento e família. Por quê? Porque eu não conhecia a versão bíblica, né? Que é a versão original. Foi Deus que criou o casamento, foi Deus que criou a família, e aí não tinha como eu também ter a ideia dessa perfeição. Da perfeição da estrutura familiar que o Senhor criou. E aí quando eu converti, aconteceu o quê? Eu ainda estava com todas essas dúvidas, eu falei, Deus, amém, eu entendi agora meu propósito, eu sei que o Senhor tem uma missão e tal, e eu sei que o Senhor ama a família, eu sei que o Senhor se manifesta através de famílias saudáveis e tudo mais. Só que eu não tô entendendo, porque se o casamento é tão chato, se ele é tão opressor como eu tô pensando, por que é que o Senhor criou? E aí o Senhor foi me explicando a ideia dele de família, que aí tem a ver com parceria, tem a ver com ser uma só carne. Então o Senhor, ele dá essa opção da gente não ficar sozinho mais, sabe? Fisicamente sozinho. Ele tem a presença dele, mas não é bom que o homem fique só, né? Lá em Gênesis o Senhor já disse isso. Então ele cria o casamento até como uma metáfora do que vai acontecer quando Jesus voltar. Não é à toa que Jesus é chamado de o noivo e nós, igreja, somos chamados a noiva de Cristo, porque lá na glória, quando o Senhor voltar e aí a gente realmente for resolver todos os problemas, né, que não vai ter mais choro, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada, é o casamento da noiva e do noivo, porque nós estaremos unidos com Deus pela eternidade inteira. Então, o casamento também é uma metáfora da comunhão e do amor que o Senhor tem por nós, assim, e da volta do noivo e tudo mais. Então, a ideia de Deus sobre casamento, ela não é a ideia do mundo. Ela é uma ideia de parceria, é uma ideia de
O Senhor fez o homem com um papel, a mulher com outro papel. Esses papéis, eles se completam e eles geram, eles frutificam, que aí são os filhos. Aí filhos falam de legado, falam de continuidade de uma família e tudo mais. E uma família dentro dos princípios de Deus é uma família saudável. E nós pregamos o evangelho através de famílias saudáveis. Não é à toa que tem tantos ataques em relação ao conceito de família bíblico, porque é assim que nós pregamos o evangelho. E na minha caminhada, né, no meu caso, tem gente que não vai viver casamento, não quer viver família, e não tem problema. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua história e tudo mais. Mas pra mim, admitir que eu realmente queria um parceiro, que eu realmente queria ter filhos em algum momento, era algo que eu não fazia de jeito nenhum, porque eu tinha medo de me machucar com essa ideia de que casamento era um cárcere, casamento era uma... sei lá, é uma sentença de que você vai passar a sua vida estagnada, né? Eu conhecia muitos exemplos de pessoas que, poxa, elas não queriam voltar para casa, porque o casamento delas era péssimo e arrumavam vários empregos para não voltar para casa e algumas das minhas referências eram essas, então eu não queria. Só que aí quando você passa a olhar a sua vida e traçar os seus objetivos de acordo com a Bíblia, fica tudo muito diferente, e a partir disso eu comecei a entender no Senhor que eu queria sim uma família, tá tudo bem você querer uma família, você querer filhos, você querer um bom marido e tudo mais. E aí, e uma coisa muito importante mesmo, eu achava, depois que eu já tinha entendido a ideia de Deus, de família, que eu teria que escolher. Se eu fosse muito apaixonada por alguém, isso era mundano e Deus não ia se agradar. E aí eu tinha medo de escolher alguém só pelo princípio, porque é uma pessoa bíblica, um homem cristão de verdade e tudo mais, e ser aquele relacionamento chato, morno, que não tem graça nenhuma. E eu lembro de perguntar pro Senhor, eu falei, Deus, tem como juntar as duas coisas? Tem como eu amar alguém de verdade? E ainda nós estarmos debaixo do princípio da Bíblia e da palavra? E aí o Senhor tem me provado dia após dia que dá sim, e esse é o grande plano dele, que sejam casamentos com pessoas que se sintam satisfeitas e felizes e se amem durante o casamento. Eu ainda não sou casada, mas eu tenho fé para acreditar nisso agora, essa é a principal mudança. Terceiro ponto é a tal da mentalidade de liberdade. E assim, não estou falando apenas da liberdade do jugo, do pecado, do medo e todas essas coisas que a cruz de Cristo claramente resolveu para nós. É um presente o Senhor Jesus ter morrido na cruz para que o preço pelos nossos pecados fossem pagos, e aí ele ainda vence a morte porque ele ressuscitou, né, nos provando que o Senhor é maior até do que a morte. E essa parte, show, obrigado Jesus, isso é maravilhoso. Mas a liberdade que o Senhor Jesus traz pra gente é uma liberdade que, de novo, eu vou falar, é de dentro pra fora. A conversão é de dentro pra fora. O nosso espírito revive quando a gente converte, e as mudanças elas vão acontecendo primeiro internamente e depois externamente. Uma das coisas que a palavra fala é sobre a mudança de mentalidade, que também é uma parte da liberdade que Jesus comprou pra gente. Eu tô falando agora da liberdade exata de pessoas, que passa pela nossa mentalidade. Quando eu não era cristã, né, não tinha me convertido ainda, a maior parte das minhas decisões, das minhas atitudes, elas eram pautadas por uma pergunta. Será que fulano vai ficar magoado? Será que se eu fizer isso, fulano vai ficar bravo comigo? E aí, muitas vezes, eu deixava de fazer o que era certo, eu deixava de ser honesta comigo mesma, com aquilo que eu pensava, pra não magoar fulano, pra cicrano não ficar bravo comigo. E aí, isso passa por uma aprovação, né? A gente quer a aprovação das outras pessoas. Quando você tem Cristo e você começa a ver que você pode confiar em Jesus, pode confiar em Deus para justificar o seu nome, se você tiver convicção de algo, e principalmente, mais ainda do que é só a sua convicção, se você estiver sendo bíblico, você pode confiar que Jesus não vai contra a própria palavra dele, então você tem liberdade de expor as suas opiniões, inclusive amar melhor as pessoas, porque tem muita gente que deixa de falar coisas que vão ajudar outras, para que outras não fiquem chateadas, e às vezes essa pessoa que você tá com medo de magoar, ela precisa ser confrontada, ela precisa tomar um chacoalhão, em amor, é claro, mas
você conseguir expressar a sua opinião, sabendo que, independente se o outro te aprova ou não, se tá magoado ou não, o Senhor Jesus te ama, independente do que você faça, e você sente esse amor, você já não depende da opinião dos outros para você. Você não depende da opinião das pessoas para você tomar alguma atitude. Você é livre para estar de acordo com a palavra, para estar de acordo com as suas opiniões, para entender que você tem opiniões, você tem a sua perspectiva, que às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, mas você é livre para se expressar da maneira que você quiser, sempre. E aí, às vezes eu entro numa pira de pensar sobre a igreja perseguida, sabe? Pessoas que realmente não podem expressar a sua fé, mas ainda assim fazem. E elas fazem, independente se as pessoas vão machucar elas, se as pessoas vão maltratar o corpo delas, se elas vão ser presas, se elas vão ser torturadas. Por quê? Porque a liberdade, ela é uma coisa interna. A liberdade de Jesus, ela é mental, ela é no seu sentimento. Você já não é mais refém da sua alma, não é mais refém do seu corpo, você não é mais refém de nada. Você pode escolher ser livre sempre. Então, assim, é uma liberdade muito mais ampla, sabe? Muito mais ampla do que a gente imagina. E eu estou aprendendo nisso, eu estou crescendo nisso todos os dias, desde que Jesus me resgatou. Muito obrigada, Jesus. O Senhor é top. Quarto ponto, e eu já estou acabando, tá? O quarto ponto é sobre essa questão da indecisão. E isso aqui resolveu tantos problemas na minha vida. Galera, vou dizer, viu? Porque eu sempre fui uma pessoa indecisa, não porque eu não sabia o que eu queria. Eu sempre soube mais ou menos o que eu queria, eu só não sabia pra onde que isso estava indo. Só que eu tinha tanto medo de tomar uma decisão errada e perder tempo, perder dinheiro com isso, que eu ficava travada. Aí sabe essa sensação de indecisão que ela te agonia, ela te deixa angustiado, assim, e vira um sentimento tão horrível, e você fala, nossa, eu sou muito indeciso, isso te causa um estresse e tudo mais. Isso era diário na minha vida. Por exemplo, para escolher uma faculdade, no mínimo, eu vou perder muito tempo, eu vou perder muito dinheiro, então isso me fritava meus neurônios, assim, a questão da indecisão. E aí, quando você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, dentro de você, habitando dentro de você, tem uma coisa assim que eu acho tão impressionante, tão maravilhoso, que é a paz de Deus, que é o árbitro do nosso coração. Ou seja, quando você está em Deus, você não precisa mais ter medo das suas decisões. Primeiro, por quê? Porque você tem alguém agora com você que sabe passado, presente e futuro. E essa pessoa, que é Deus, que sabe passado, presente e futuro, te auxilia em absolutamente todas as suas decisões. Todas. E ele faz isso muitas vezes pela paz. Se você sente paz, você vai. Se você não sente paz, você não vai. E isso é quando, claro, né, você, dentro da caminhada cristã, você busca o conselho de Deus para tomar cada uma das decisões. E aí, se você toma uma decisão de acordo com o Senhor, vai dar bom, com certeza, ainda que você demore para perceber que vai dar bom, porque às vezes Deus também faz com que a gente passe por uns processinhos aí de deserto, mas é de propósito, pra gente crescer, pra gente amadurecer. E ainda, quando você tá em Deus e você, vacila, não pede o conselho de Deus, mete os pés pelas mãos e faz trapalhada, só que você percebe o erro e volta pro Senhor, Deus ainda pega a sua tomada de decisão, a sua vida errada, a sua vida atrapalhada, e ele transforma em glória pro nome dele, a partir do momento que você começar a obedecer, começar a seguir o plano dele, que é infalível sempre, é perfeito e maravilhoso. Então, assim, a indecisão, ela deixa de ter esse peso de angústia. Por quê? Porque se você tomar uma decisão correta, de acordo com a palavra do Senhor, você vai ter fé que vai dar bom, e ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. E se você, por acaso, não tomar uma decisão correta, você ainda pode confiar num Deus que redime o tempo e que faz todas as coisas para a glória do nome dele, com testemunho. Então, assim, você fica mais em paz. Esse peso de indecisão, ele diminui consideravelmente. Não vou falar que não tem, tá? Porque aí eu estaria sendo hipócrita. Mas você vai crescendo em fé, você vai confiando no seu Deus, vai confiando que ele é aquele Deus que você lê na sua Bíblia e, fica muito mais fácil, tá? Não tem nem comparação com a
Babi antes de Cristo, digamos assim. E para fechar, último ponto, mudanças de hábitos que Jesus fez em mim. Não estou falando das mudanças de hábitos do pecado. Tipo assim, você entende algo que a Bíblia condena e que você estava fazendo e você para. Não tô falando desse hábito, porque o Senhor Jesus vai fazer a gente parar porque é coerente com a palavra. Mas eu tô falando dos hábitos que são por causa do nosso autoconhecimento. Então assim, vou dar um exemplo. Antes de Jesus, porque a gente conhece nosso Criador, então a gente começa a se conhecer. Antes de eu conhecer Deus, eu não sabia direito quem eu era, então era difícil para mim entender o que eu realmente gostava e o que eu estava fazendo por causa de outras pessoas. Por exemplo, hoje eu sei que assistir uma série de qualquer coisa por muito tempo me estressa, me agonia. Por quê? Porque eu gosto de gente, eu gosto de sol, eu gosto de rua. Então ficar horas e horas e horas e horas na frente da televisão vai me fazer ficar mal. Mas é algo lícito, é algo que é o passatempo preferido de muita gente e não tem problema nenhum. Só que pra mim, eu sei que não funciona. Antes de Jesus, eu já não tomava esse tipo de atitude. Por exemplo, alguém me chamava, vamos assistir 18 horas de tal coisa. Eu falava, tá bom, todo mundo assiste, então eu também vou assistir. E aquilo não me fazia tão bem, mas eu não tinha essa percepção, sabe? Porque é lícito, é bom, ninguém peca, né? Assistir série não é pecado, aliás, melhor dizendo. Mas pra mim não funciona. E aí com Jesus, passa por toda essa questão da liberdade, a questão de você se conhecer conforme você é exposto à presença do Senhor, você consegue virar pra uma pessoa que te faz um convite que não combina com você e falar, meu amigo, muito obrigada, mas eu não quero. Eu não vou e tá tudo bem. Não quero, não vou, não farei. E tá tudo certo, a gente continua sendo amigo, a gente continua sendo irmãos, a gente continua com o nosso relacionamento lindo e maravilhoso. Eu só não vou mais me expor a coisas que pra mim não funcionam. Não tô falando aqui que você não pode fazer nada que você não goste, não é isso. Por exemplo, se faz muito sentido pra alguém que eu amo muito assistir, sei lá, uma série inteira, ótimo, vamos fazer. Porém, se eu puder escolher, se eu puder sugerir outra coisa, eu vou preferir não fazer. Se eu tô sozinha em casa, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu entendi que não combina comigo. E tá tudo bem, tá tudo certo. E Jesus me deu essa liberdade. Eu dei aqui o exemplo da série, e na verdade eu gosto de série. Mas eu sabendo disso, eu não vou assistir, sei lá, One Piece, que tá 40 anos aí, eu não vou assistir desde o primeiro episódio pra terminar, não vou. Agora, temos uma série que tem, sei lá, 4 episódios, eu posso assistir um por semana, eu posso assistir 3 ao mesmo tempo e depois desligar a TV e vou ficar tranquila com isso? Ótimo, pra mim tá bom. Eu ainda prefiro filme, porque começa, tem o meio e acaba e eu já sei o final da história. São coisas pequenas, parecem pequenas, mas com Jesus a sua vida fica muito mais leve, muito mais tranquila, porque você vai entender aquilo que te cabe e aquilo que não te cabe. O que não te cabe, você não vai mais se esforçar para se encaixar. Você vai descobrir quem você é de acordo com a revelação do seu Cristo maravilhoso. Do seu Cristo não, né? Porque Cristo é um só. Por favor, nada de inventar a sua própria ideia de Jesus. Vai na Bíblia, descubra quem ele é. Tenha relacionamento com seu Deus. E é por isso que a gente aqui, neste canal, cria tantas coisas, tantos conteúdos. É para que você seja cada vez mais impactado com a revelação desse Cristo. Para que você ouça testemunho de pessoas que também estão na caminhada, estão errando, estão acertando, mas que amam a Jesus e estão correndo para ele, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, este áudio tenha te abençoado. Faz aí tudo que essa plataforma precisa, fazendo favor, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com todo mundo. E é isso, te vejo próxima semana neste mesmo canal. Valeu!